Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Hoje, mais precisamente, estaremos falando um pouquinho sobre o teórico Tomás Antônio Gonzaga. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos aqui relacionados então à Filosofia do Direito. Hoje, mais precisamente, estaremos discutindo um texto do professor Paulo Nader relacionado então a Tomás Antônio Gonzaga, um filósofo que atuou aqui no Brasil e também jurista com grandes contribuições. Então, vamos observar aqui quais são efetivamente esses aspectos importantes que foram trazidos aqui pelo autor Paulo Nader. Vamos ao nosso primeiro slide. Tomás Antônio Gonzaga, poeta, advogado, juiz, nasceu na cidade do Porto, em Portugal, em 1744 e faleceu em 1807. Na Universidade de Coimbra, concluiu o curso de Direito aos 24 anos. Exerceu alguns cargos de natureza jurídica e em 1778 foi nomeado juiz de fora na cidade de Beja, com exercício até 1781. Ocupou o cargo de ouvidor-geral na comarca de Vila Rica, Ouro Preto, na capitania de Minas Gerais. No ano de 1789, foi envolvido em Inconfidência Mineira. Em maio, foi acusado de participação na conspiração. É detido e remetido e preso para o Rio de Janeiro. Na ilha de Moçambique, para onde foi levado, em virtude do processo da Conjuração Mineira, casou-se com Juliana Souza Mascarenhas e teve um casal de filhos, cujos descendentes remotos ainda vivem na antiga colônia portuguesa. Nós tivemos então uma contribuição aqui dessa figura importante que nós tivemos no Brasil, exercendo um cargo de ouvidor-geral, e trouxe também uma característica sobre as discussões do justnaturalismo, o qual foi a defesa de sua tese na Universidade de Coimbra, quando escreveu o tema Tratado de Direito Natural, que basicamente discutiu diversos aspectos aqui relacionados então ao justnaturalismo. Além disso, ele também trouxe contribuições relacionadas à literatura. Por ser um poeta, também apresentou diversos trabalhos aqui no Brasil, bem como a sua atuação também dentro da área do direito. Vamos então ao nosso próximo slide. A obra de Gonzaga não primou por originalidade de pensamento, antes pela exposição metódica, clara, objetiva, fundada na lição de vários autores, dentre eles Reinécio, Pufenford, Grocio. Ao citar o justnaturalismo, de colocação teológica, criticou a doutrina de Hugo Grocio, que aceitava o jus natural, ainda que Deus não existisse ou não cuidasse dos interesses humanos. Tal pensamento, de nenhuma sorte, se deve admitir, porque, tirado de Deus, não podemos conceber legislador, e sem legislador não podemos admitir alguma norma. Além de exaltar a força divina, o escritor valorizou o poder temporal. O soberano seria competente e não só para legislar, como para julgar. Assim teriam praticado Salomão, Augusto e Tibério. Os magistrados seriam pessoas públicas que, recebendo o poder do rei e representando a sua pessoa, nos exigem uma profunda obediência. O direito positivo seria uma derivação da simples vontade do legislador. Ao explicar o sentido da lei, cumpria ao intérprete descobrir a vontade do legislador. Aqui a gente já pode perceber as diversas influências, que vão ser exercidas sobre esse teórico, sobre então essas informações que Gonzaga vai nos trazer, e a produção da sua própria obra dentro do meio jurídico, que vai efetivamente fazer uma crítica a teóricos já constituídos dentro do meio acadêmico. Assim, todo o seu tratado, toda a sua tese,
ela vai ser efetivamente desenvolvida no decorrer da sua vida a partir das suas diversas lições que foram apresentadas, bem como a sua análise, bem como a sua atuação importante dentro desse meio das instituições jurídicas aqui no Brasil. Mas ao mesmo tempo a gente vai perceber também que os pensamentos iluministas vão, em outras palavras, inundar a sua mente e trazê-lo, justamente para esse lado que seria o lado da contestação na Inconfidência Mineira, ao qual ele será acusado e posteriormente condenado, devido a essa atuação aqui no Brasil. Vamos então ao próximo slide. Gonzaga vislumbrou dois princípios no jus naturae: o de ser e o de conhecer. O primeiro se substanciaria na vontade divina, como norma das ações humanas. Nesse princípio estaria a origem das obrigações. O princípio de conhecer seria uma proposição mediante a qual a pessoa poderia conhecer o direito natural e que deveria ser certo, claro e adequado. Dividiu o direito natural em positivo e permissivo. O positivo, que melhor se chamaria de proibitivo, seria o conjunto das leis que vedavam as condutas, enquanto o permissivo, como o próprio nome induz, dava permissão ou concedia. Reinécio distinguiu o direito natural absoluto do hipotético. O absoluto teria existido sempre, pois não dependia de qualquer fato humano, como matar ou jurar falsamente. O hipotético, ao contrário, dependia da organização social, como o furto, que pressupõe o domínio. Tomás Gonzaga contestou tal classificação, pois pensava que o direito natural fosse sempre absoluto. Aqui então a gente tem uma das primeiras defesas que começa efetivamente a aparecer dentro de todo esse contexto aqui apresentado por Tomás Gonzaga. Então, quando tratamos basicamente da relação do direito, que é efetivamente a sua composição apresentada na sua tese, ele vai efetivamente direcionar isso à característica sempre dos princípios absolutos. Então, dentro dessa relação, consequentemente, tudo o que estava fora, o que foi também apresentado por alguns teóricos, seria criticado na visão desse teórico. Assim, percebemos então que essa é uma das relações que vai compor a sua linha metodológica e teórica, que vai efetivamente discursar e apresentar então a sua tese, que foi desenvolvida sobre o direito natural. Vamos então ao nosso próximo slide. Em sua análise sobre a justiça, revelou preferência pelo conceito de Peraldo, para quem aquele valor seria uma virtude que dá a cada um o que é seu. O gênero próximo da definição se localizaria na palavra virtude e a diferença específica na parte restante, que dá a cada um o que é seu. Pensava que a justiça seria uma das virtudes praticadas pelos homens. Relativamente ao direito positivo, o autor de Marília, de Dirceu, distinguiu duas espécies, o positivo divino e humano. O direito positivo divino se subdividiria em particular e universal, que seria dado a todos os homens. O direito positivo humano foi dividido em eclesiástico e civil. O primeiro poderia ser particular ou universal, tanto quanto se impusesse a uma igreja particular ou a toda a igreja. Quanto ao direito civil, referiu-se à classificação de Hugo Grossio: direito civil largo ou restrito. Algumas determinações já começam efetivamente a aparecer diante dessa relação do discurso apresentado por Tomás Gonzaga. Efetivamente, todo o processo de análise, todo o processo da crítica relacionado àquilo que distingue as suas defesas, vão, em outras palavras, trazer diversos conceitos, trazer diversas perspectivas, as quais ele apresenta na grande maioria no seu texto. Assim a gente já começa a perceber
que grande parte desse processo construído efetivamente a partir de uma análise de outros autores, né, vai então construir e vai estruturar a sua tese, quando ele trabalha a relação do tratado sobre o direito natural. Vamos adiante então ao nosso próximo slide. Nos estudos que inaugura sobre as leis, Tomás Antônio Gonzaga discorreu a respeito de seus requisitos e intitulou 8 pontos importantes. O primeiro dele, ser honesta, pois Deus não dera o poder ao homem para agir diferentemente. Como o fim da lei era fazer com que os homens fossem bons, não seria senão com as leis honestas que se poderia alcançar tal resultado. Segundo ponto, não ofender a utilidade pública. Ao justificar tal qualidade inerente às leis, admitiu que essas seriam sempre obrigatórias, pois havemos de confessar que nem todas as razões pelas quais se fazem coisas nos podem ser patentes e nem os soberanos têm a obrigação de declararem aos povos os seus pensamentos. Aqui então ele começa efetivamente apresentando alguns dos critérios que são apresentados sobre o seu estudo das leis. Então são características aqui importantes que ele então intitulou dentro dessa análise sobre a relação das leis. Vamos então à continuidade dessas relações. Terceiro, deve ser possível, já que apenas o factível pode ser exigido. Quarto, deve ser perpétuo, executando-se a que se revelar inútil e nocivo à utilidade pública e a que for substituída pelo monarca. Quinto, deve emanar do sumo poder. A referência é ao poder temporal. Sexto, deve ser promulgada, isto no sentido de divulgação de seu teor, pois não se pode obrigar às coisas incógnitas, quais são as leis postas na mente do legislador em seus escritos ocultos. Sétimo ponto, deve apresentar palavras claras e próprias, pois o contrário induziria a erros e consequentes injustiças. Oitavo ponto, deve dispor para o futuro, uma vez que as ações pretéritas não podem ser reguladas. Então aqui a gente pode perceber algumas das contribuições desse filósofo, desse jurista, desse estudioso da área do direito, bem como também contribuiu com relação à área da literatura, através da construção e apresentação de diversos poemas. Mas aqui nós temos então um grande teórico que foi um dos primeiros que nós poderíamos colocar aqui, relacionados então aos filósofos do direito que atuaram no Brasil. Então aqui a gente começa a nossa primeira série, onde a gente vai falar de alguns desses importantes teóricos que contribuíram também para as discussões da filosofia do direito no Brasil. A todos vocês, muito obrigado, espero que tenha contribuído para esses primeiros momentos relacionados então às discussões destes teóricos que atuaram aqui no Brasil. Nos encontramos então no nosso próximo vídeo.